Olá a todos os leitores da Bertrand, bem-vindos aqui a este nosso pedacinho de literatura durante a quarentena a que todos devemos estar voluntariamente sujeitos. Vou-vos ler um bocadinho da breve história da Europa que eu escrevi. É uma história da Europa no século XX, é uma história social da Europa. A Revolução Soviética e as suas repercussões nas revoluções socialistas europeias, alemã, húngara e mais tarde espanhola, a Grande Depressão que se inicia em 1929, a Contra-Revolução e a ascensão do fascismo, a Revolução Espanhola e a Guerra Civil, as políticas malogradas da Frente Popular na França e o New Deal e a economia de guerra, já nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. A história acelera-se. A transformação, o binómio crise e revolução, parece surgir em cada esquina. Esta vertiginosa aceleração da luta de classes, que muda as relações sociais às vezes em dias, por oposição ao tempo longo e lento da estabilidade, levou alguns historiadores a classificar este período como uma longa guerra civil europeia. Hobsbawm e Preston, dois dos mais destacados historiadores contemporâneos, defenderam, com olhares analíticos distintos, esta abordagem. Seria pertinente para eles englobar, no mesmo processo histórico analítico, os acontecimentos iniciados com a Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, uma espécie de contínuo histórico. Queremos que esta é uma visão equivocada, porque ela assume uma linha de continuidade entre 14 e 45, uma espécie de teleologia, uma história que não podia ter sido interrompida. O nazismo era inevitável, a Segunda Guerra era a consequência normal ou natural da crise de 29. Não é de todo a nossa opinião. Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra deram-se profundas rupturas, que podiam ter inviabilizado a ascensão do nazismo. Mas é pertinente comparar os 10 milhões de mortos da Primeira Guerra Mundial à Segunda Guerra com 60 milhões? 50% dos mortos na Segunda Guerra Mundial são civis contra 5% na Primeira Guerra. Comparar mortes nas trincheiras com a industrialização da morte nos campos de extermínio nazis? A quantidade transforma-se em qualidade. Nada é na história da humanidade comparável à Segunda Guerra Mundial. É polémico se um historiador pode ou não arriscar dizer aquilo que podia ter acontecido. Nós chamamos de contrafactual. Mas ninguém obsta que a história é o resultado de um processo não teleológico, isto é, situações complexas resultam em várias hipóteses entre uma série de hipóteses plausíveis. Não sabemos como teria sido o mundo sem a Segunda Guerra Mundial, mas podemos perguntar-nos se a Revolução Espanhola dos anos 30, a francesa da Frente Popular de 36, tivessem levado o proletariado ao poder em ambos os países, teria havido o jogo de guerra que entre 36 e 39 abriu caminho ao nazismo e em 39 e 40 assistiu paralisado ao seu avanço militar? Como teria a União Soviética, já burocratizada sob a ditadura stalinista, reagido a uma tomada de poder pelo operariado, os trabalhadores, na Europa Ocidental? Não se pode arriscar a dizer o que tinha acontecido, mas podem colocar-se várias hipóteses em cima da mesa. Se a Espanha revolucionária e a França revolucionária tivessem vencido a Áustria em 34, Hitler teria marchado sobre a Polónia, a República Checa? Teriam os operários franceses que não reagiram e confiaram na linha Maginot, assistindo impávidos às ameaças alemãs? Se os seus partidos estivessem no poder com um programa de expropriações e controle coletivo dos meios de produção? Não sabemos. Mas sabemos que o que aconteceu não era inevitável. É tão errado afirmar que o socialismo é inevitável como assumir que é impossível. Afirmar que a Segunda Guerra Mundial era o curso natural da história, quando a história é antinatural. A história é histórica. Como teria reagido o proletariado alemão, sede do maior partido comunista do país, encarcerado em 1933, se tivesse visto um novo sopro revolucionário, com a hipótese de vencer nas suas fronteiras. Espero que esta seja um pedacinho de leitura que vos anime a ler a breve história da Europa. Bem-vindos aqui à Bertrand e cuidem-se de vocês e cuidem dos vossos, para que todos possamos cuidar de nós. Se há coisa que aprendemos nestes dias é que, ao contrário do que diz Margaret Thatcher, nós só existimos como indivíduos livres quando vivemos numa sociedade igual de bem-estar. Obrigada e a todos tudo de bom.